Olha, a desigualdade econômica é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso tempo. É um assunto que esquenta qualquer debate em qualquer lugar do mundo. E nessa análise, a gente vai mergulhar nos fatos, nos números e nas grandes ideias que movem essa discussão. Para a gente começar, vamos direto para um dado que é chocante. Veio de um relatório da Oxfam. Enquanto a vida ficou mais difícil para bilhões de pessoas, a riqueza lá no topo simplesmente explodiu. Só essa imagem já dá uma dimensão do tamanho da questão. Então, para a gente entender essa conversa, é fundamental saber do que estamos falando. Desigualdade econômica não é uma coisa só. Existe a de renda, que é basicamente o dinheiro que entra todo mês. Tem a de riqueza, que é o que a pessoa acumula, sabe? Imóveis, investimentos. E tem até a de consumo. Cada uma conta um pedaço dessa história. Ok, então como é que se mede esse abismo? Vamos dar uma olhada nos dados e nas ferramentas que os economistas usam para colocar um número nessa diferença toda. Para ter uma perspectiva, vamos fazer uma viagem no tempo. 200 anos atrás, lá no comecinho da Revolução Industrial. A diferença de renda no mundo era, acredite, de 3 para 1. Um mundo completamente diferente do que a gente conhece hoje. Agora, o pulo. Avançamos para o fim do século XX. O contraste é absurdo, né? Esse salto gigantesco mostra a divergência que aconteceu ao longo desses 200 anos. A globalização e a tecnologia, claro, mudaram completamente o jogo. E hoje, se a gente olhar para a riqueza acumulada, e não só para a renda, a foto fica ainda mais extrema. Esse gráfico aqui é bem claro. Os 10% mais ricos do planeta detêm 76% de toda a riqueza. E a metade mais pobre da população mundial, os 50%, ficam com apenas 2%. Uma das ferramentas mais famosas para medir isso dentro de um país é o índice de Gini. Pensa nele como uma nota, de 0 a 100. 0 seria uma sociedade com igualdade perfeita. E 100 seria uma sociedade onde uma pessoa só tem tudo. E como a gente vê, os países variam, e muito nessa escala. Agora, a pergunta de milhões. Por quê? O que está por trás desse abismo que não para de crescer? Vamos investigar as principais forças que impulsionam a desigualdade. A tecnologia, por exemplo, é uma faca de dois gumes. A automação aumenta a produtividade, claro, mas ao mesmo tempo pode eliminar empregos e criar mercados onde pouquíssimas empresas e pessoas levam a maior parte do bolo. A globalização também tem um papel duplo. Ela conectou o mundo, tirou muita gente da pobreza e até diminuiu a desigualdade entre os países. Só que, ao mesmo tempo, dentro dos países mais ricos, ela pressionou os salários para baixo, já que muitas empresas levaram a produção para lugares com mão de obra mais barata. E claro, as políticas econômicas importam, e muito. O enfraquecimento dos sindicatos em vários lugares e a desregulamentação da economia acabaram mudando o equilíbrio do poder. O capital, muitas vezes, ganhou mais força na negociação do que o trabalho. E a lista de fatores é longa. Acesso desigual a uma boa educação, impostos que às vezes favorecem quem já tem muito, e aquela famosa ideia do Thomas Piketty, o R maior que G, que diz que o retorno sobre o capital tende a crescer mais rápido que a economia, o que só concentra mais e mais a riqueza. Tudo isso faz parte do quebra-cabeça. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental, que está no centro de todo o debate. A desigualdade é um bug do sistema? Algo que precisa ser consertado? Ou será que ela é uma característica que faz parte do jogo? Essa é a pergunta que divide economistas, políticos, todo mundo. E a resposta que cada um dá para ela leva a visões de mundo e a soluções completamente diferentes. Olha que interessante essa perspectiva do economista Michael Kalecki, lá de 1943. Ele dizia que, para a classe dona do capital, um certo nível de desemprego não é um problema, mas sim uma ferramenta. Uma forma de manter a disciplina, os salários baixos e a classe trabalhadora, digamos, na linha. Basicamente, essas ideias se agrupam em três grandes visões. A socialista, que vê a desigualdade como uma consequência direta da propriedade privada. A visão da meritocracia, que diz que ela é um reflexo justo das diferenças de talento e esforço. E a liberal, que acredita que o capitalismo funciona, mas precisa de ajustes, como impostos e redes de proteção social, para não sair do controle. Certo. Mas e daí? Como é que esses números e debates abstratos afetam a vida real? No fim das contas, por que a gente deveria se importar com essa distância entre os mais ricos e os mais pobres? A pesquisa aqui é bem clara. Sociedades muito desiguais tendem a ter menos confiança entre as pessoas, piores indicadores de saúde, mais instabilidade social e um risco bem maior de o poder econômico acabar distorcendo a democracia. Então, não é só sobre dinheiro.
é sobre a saúde da sociedade como um todo. O que nos leva, então, à pergunta final. O que pode ser feito para diminuir essa lacuna, se é que algo pode ser feito? Existe um cardápio de políticas que sempre entra na discussão. Impostos maiores para os mais ricos, mais investimento em educação e saúde para todo mundo, redes de proteção social fortes, aumento do salário mínimo, são algumas das propostas mais comuns para, pelo menos, mitigar o problema. Pois é, mas aí a história vem e joga um balde de água fria. O trabalho do historiador Walter Scheidel mostra que, nos últimos séculos, a desigualdade só diminuiu de forma drástica depois de choques violentos e gigantescos. Coisas como grandes guerras, revoluções ou até pandemias. Segundo ele, reformas pacíficas raramente tiveram o mesmo impacto. E isso nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. A grande questão do nosso tempo talvez seja essa. Será que a gente consegue encontrar um caminho pacífico através da política para criar uma sociedade mais justa? Ou será que as forças que geram a desigualdade são tão poderosas que só um evento catastrófico pode mudar o rumo das coisas? A resposta, ao que tudo indica, ainda está sendo escrita.